tarde, boa noite, boa terça-feira, gentileza da Academia da Mente. Vamos lá começar aqui nossa primeira apostila do mês de julho, pessoal. Semana passada a gente fez sim a Pix, né? Mais complicadinho aí, porque eram só 2 dias de explicação, os vídeos ficaram mais extensos. Mas é interessante que na experiência em sala aqui a gente conseguiu fazer bastante, pessoal. Então, se você é acadêmico da mente, que está aí começando a retornar, quiser tirar um diazinho na sua semana, visitar aqui nossa sala, tomar um cafezinho, fazer algum exercício junto, fica aí o convite. Nesse mês, pessoal, de julho, estaremos fazendo nossas férias aí de meio de ano. Estaremos colocando nas 2 últimas semanas desse mês as pausas nas aulas presenciais, mas continuaremos com os nossos vídeos, continuaremos com as nossas entregas. Então, as férias são só aqui na sala para qualquer manutenção necessária. Nesse mês de julho estaremos fazendo uma revisão aí do que vimos no primeiro semestre de 2021, semestre complicado, mas em que a gente pôde ver temas aí que abriram nossa mente, fizeram a gente pensar em coisas diferentes do que aquilo que estava no noticiário exclusivamente. Vamos distribuir essa revisão aí em 2 apostilas maiores e em 2 apostilas menores também, falando dos passatempos que a gente abordou ali no fim dos meses, né? Então a gente vai ter o Hashi novamente para poder dar uma olhada, o Sim a Pix vai aparecer aí. Nessa revisão também vai aparecer lá no final a apostila dos 6 chapéus, que foi aquela última maior que a gente fez, e é sobre ela que eu quero fazer uma observação, até antes de começar a ver aqui nessa apostila. A Sueli, nossa querida aluna, fez aqui uma revisão dela sobre os 6 chapéus e foi muito interessante. Ela colocou ali 6 espaços numa folha e em cada espaço ela falou ali um pouquinho sobre um tema, né? E aí ela tirou conclusões ali com alguns chapéus que a gente mesmo não tinha tomado ali durante a aula, foi pesquisar, ouvir os 2 lados. Por exemplo, falando da motociata do Bolsonaro, quando ela colocou o chapéu amarelo, que é o chapéu da positividade, de ver pelo lado bom, ela falou, bom, vocês pensaram em quantas pessoas ganharam dinheiro ali vendendo um churrasquinho, vendendo água, aquilo ali movimentou o comércio, né? Isso pode ser um lado bom. Falei, pô, verdade, interessante. Mas aí, ao mesmo tempo, com o chapéu vermelho, aquele da emoção, ela trouxe outra questão que a gente também não tinha pensado, que ela falou, curioso que o rolezinho que era dado pelos motoqueiros, né, pelos menores de idade, era mal visto, né? Quando eles saíam assim, de moto. Agora com o Bolsonaro é uma coisa legal. Chapéu vermelho da emoção ali, ela trouxe esse questionamento. Pô, achei muito bom o resumo que ela fez aqui. Queria dar esses parabéns pelo trabalho que ela se deu, né? Se vocês quiserem, é um esforço interessante. Por exemplo, tem sido debatido aí no nosso congresso o voto impresso. O que vocês acham do voto impresso? Vocês votariam, se fossem congressistas, a favor ou contra? Não a substituição da urna eletrônica pelo voto impresso, mas o voto impresso como mais uma garantia de assegurar o voto ali. Você vota ali na urna eletrônica e depois recebe outro papelzinho, né, que você vai depositar em uma urna física e as duas vão ser possíveis de ser auditáveis e comparadas. Precisa ou não precisa? O que vocês acham? Pensando dessa maneira, vocês podem usar os 6 chapéus ali, uma proposta, né? Mas para agora, vamos lá começar a olhar nossa apostila de revisão, pessoal. Fizemos aí um modelo diferente, horizontal, vocês vão ver aqui na tela. E lá na primeira folha a gente colocou 2 apostilas, que são as apostilas de memória e identidade e memória e inteligência. Foram as 2 primeiras apostilas do nosso ano, lá em janeiro. A gente estava falando sobre a importância da memória, isso que a gente busca muito trabalhar aqui na Academia da Mente, e não só como função executiva, né, de conseguir lembrar os exercícios que a gente faz aqui, conseguir lembrar onde está o controle remoto. A gente estava falando da memória como algo fundamental na formação, por exemplo, da nossa identidade, para a gente entender quem nós somos, de onde nós estamos vindo, filhos de quem. Isso tudo a gente tem memória e guarda formando nossa identidade. A gente também falou sobre a memória e a inteligência, de como ela, além de ser algo formador da identidade, é formador da nossa capacidade intelectual, cognitiva. E assim a gente começou a falar lá em janeiro. Na página 2 a gente tem até uma continuação, que é a apostila do esquecimento, pessoal. Porque a gente estava falando sobre memória aí durante o mês e é interessantíssimo falar como o esquecimento muitas vezes é mal visto, mas também é fundamental para que a gente possa ter uma inteligência fluida que funcione bem. Imagine se a gente lembrasse de todas as coisas. A gente trouxe até o texto do Funes, o Memorioso, vocês lembram? Depois, ali na página número 3, a gente tem a apostila do expresse, porque
porque a gente já começou fevereiro conversando um pouco mais sobre a nossa capacidade de se expressar. E a gente viu que não só nós humanos temos a capacidade de se expressar, outros animais têm também essa capacidade. Conversamos sobre até a hipótese das plantas se comunicarem, né? Como é que isso é curioso. Mas por hoje é só isso, ficamos aqui só na página 1, 2 e 3 falando dessas apostilas de janeiro e até começando fevereiro aí. Lembram ainda das apostilas? Nessas apostilas a gente colocou sempre exercícios lá acompanhando os temas e trabalhando nossas capacidades. Aqui a gente trouxe alguns de volta, alguns dos mais memoráveis para a gente refazer. Vamos voltar lá na página número 1, porque lá já tem 2 exercícios colocados. Do lado esquerdo tem o letras numéricas, pessoal. Exercício de lógica que a gente teve que fazer lá, descobrindo cada letra aí, né? Bom, eu sei que se Q mais Q mais Q vale 12, eu sei que o Q tem que valer 4, e assim a gente foi descobrindo cada uma, só que chegava em determinado momento que a gente não conseguia descobrir o valor daquela letra. Mas aí, percebendo o nome dos números, né? E a letra ali, por exemplo, se Q mais Q mais Q dá 12, o Q vale 4. E como é que eu escrevo 4? Q, U, A. Então, 4 começa com que a gente fez essa conexão. Espero que vocês lembrem disso aí. Do outro lado, padrão e memória. Colocamos 8 grupos lá colocados e em cada grupo nós temos um padrão ali desenhado. Vocês têm que memorizar, seja 1 por 1, seja de 2 em 2, seja de 4 em 4. E aí lá do outro lado, lá na página número 2, responder lá no topo. Ó, a letra A tinha esse padrão, a letra B tinha esse padrão. Memória tranquilinho para vocês, né? Descendo um pouco ali na página número 2, a gente tem o grafismo, um exercício em que a gente precisa usar a nossa mão não dominante, isso é importante, para cobrir o resto dos gráficos que a gente tem ali, né? Então a gente tem ali aquele gráfico de montanha, a gente vai completando ali com a mão esquerda se eu for destro, com a mão direita se eu for canhoto, variando habilidades, né? A gente fez já ali a memória, a gente já fez lá o primeiro de lógica, agora a gente trabalha um pouco a capacidade motora. Vamos para baixo, pessoal, para marcas e produtos, voltar a trabalhar a memória, só que de uma maneira diferente da visual que a gente fez lá em cima, né? Dessa vez eu quero que vocês coloquem aí nomes de marcas dos produtos que estão ali colocados. Então, por exemplo, eu tenho o produto biscoito. Qual é a marca que vende biscoito? Pode ser a Piraquê, pode ser Mabel. O que mais? 1 é bom, 2 para cada um está excelente. Aí vocês vão estar trabalhando mais ainda a memória, né? Na página 2, paramos aqui, nesse marcas e produtos. Vamos lá na página 3 finalizar. 3 exercícios colocados aí, do lado esquerdo superior, os 6 polissílabas. Temos ali, ó, 6 linhas colocadas e 4 colunas de sílabas. São 6 palavras que estão postas ali. E a gente tem que conectar as sílabas de modo que elas formem palavras. Todas aquelas sílabas ali da primeira coluna são as primeiras sílabas. Então, e aí vou ligar em qual grupo ali da segunda coluna. Pode ser o nu para fazer enumero, mas aí todas têm que ficar conectadas. Vocês vão descobrir aí, sabadão a gente coloca a correção. Do lado direito, um pouco acima, está o falta. Deixamos a capacidade verbal e vamos para a capacidade matemática. Temos ali grupos em que na parte de cima temos 3 partes e embaixo nós temos um resultado. Então, se em cima, por exemplo, ali no primeiro grupo eu tenho 5 espaços e no final eu tenho 17, 5 com 5, 10, faltam 7 para chegar em 17, só completar assim, molezinha, mas vamos variando a habilidade. Quem é bom em matemática vai se dar melhor aí do que lá no grafismo, mas quem é bom com desenho, de repente vai se dar melhor lá. Vamos variando também a dificuldade, né? Teve gente que trabalhou com número a vida inteira, vai ter muito mais facilidade para exercícios de matemática. Teve gente que deu aula de português, vai ter muito mais facilidade com as palavras. Embaixo, para finalizar o tabelado do lado esquerdo, a gente tem ali, ó, complete a tabela com o padrão de acordo com a legenda. As legendas estão colocadas do lado ali, ó. Então tem 5 tipos de grupos, né? O grupo cortado na diagonal com a parte direita superior preta, tem o grupo cortado na outra diagonal. Aí vocês vão ver cada grupo e sua legenda. Então aquele grupo lá de baixo, que ele é todo preto. A casa C4 vai ser toda preta, a gente vai lá e pinta tudo. Assim a gente vai pintando até que se forma um desenho ali ao fim. Finalizamos essa primeira parte, esse nosso primeiro dia aqui. Quinta-feira a gente volta conversando mais. Até lá, grande beijo e exercitem sua mente.